Lucas capítulo 7. Evangelho segundo o registro Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17. Evangelho de Lucas capítulo 7, versículos 11 ao 17, diz o seguinte: irmãos, em dia subsequente dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de grande temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia, por toda a circunvizinhança. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, ilumine o nosso entendimento, fala ao nosso coração, ajuda-nos a aprender, Senhor, sobre a grandeza e a beleza do Teu Filho Jesus, diante de um cenário tão tenebroso e de uma realidade tão indesejada que é a morte, Pai. E assim, Senhor, ajuda-nos a ter mais esperança, fé, na caminhada seguindo o Teu Filho Jesus, ainda que essa caminhada nos leve à morte com Cristo e até mesmo às vezes por causa de Cristo. É a nossa oração, Senhor. Usa a minha vida para expor a Tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, irmão. Todos os dias uma multidão caminha para a sepultura. Com o espalhar da humanidade, com o multiplicar dos cemitérios, às vezes a gente não percebe. A gente mora numa grande cidade, de vez em quando a gente cruza o caminho com uma fila de carros e lá na frente está um carro fúnebre, levando mais um falecido para algum dos vários cemitérios que tem na nossa cidade. Mas se a gente for parar para pensar, não é só aquele momento. Na verdade, especialmente depois do ano de 2020, 2021, muitos de nós estavam uma grande multidão, como que ainda voltando de algum cemitério, ainda se recompondo do luto, e parece que quando as coisas estão se colocando no lugar, chega uma nova notícia de mais um funeral, de mais um querido, algum amado. Eu, na sexta-feira, perto da hora do almoço, quando eu tive tempo de olhar as mensagens do celular, chorei. Deus recolheu mais uma irmã querida nossa, coordenadora lá da capelania dos Prêmios de Cristo, uma irmã abençoada e abençoadora, que estava na fila do transplante de fígado, mas Deus quis levá-la. Uma Dirce faleceu, e é assim, queridos, é assim. E é diante da realidade da morte que a gente também precisa olhar para Jesus e perceber que Jesus é totalmente diferente do que qualquer outro líder, quando olhado sob a perspectiva da realidade da morte. Porque só Jesus Cristo tem poder sobre a morte. Só Jesus Cristo pode se compadecer perfeitamente
trazer solução para esse que é o maior problema da humanidade. O maior problema da humanidade não é ambiental, não é social, não é econômico, não é... O maior problema da humanidade é a morte. Muitos fogem de lidar com essa realidade, de tratar desse assunto, mas se tem uma certeza nessa vida é a morte. E olhando para Jesus, olhando para o Evangelho de Jesus, nós aprendemos a lidar com essa realidade. E o texto que lemos nos mostra como Jesus se revela diante da morte, como Jesus foi conhecido e reconhecido diante de uma situação de morte. O texto diz que foi em dia subsequente do quê? Daquela cura que aprendemos na semana passada do servo do centurião. Ou seja, logo depois de Jesus tratar de alguém à beira da morte, no dia seguinte Jesus tem que tratar de alguém que realmente estava lidando com a morte consumada, estava lidando com a morte do seu filho. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Essa cidadezinha chamada Naim, ela só é mencionada na Bíblia nesse evento. É muito interessante que ela passa a ter importância porque lá tinha uma viúva, e essa viúva, ao ir sepultar o seu filho, teve um grande encontro com Jesus e os seus seguidores. Naim ficou famosa por causa desse evento. Jesus não é como nós, que não sabe o que vai encontrar pelo caminho nem para onde está indo. Hoje a gente tem algumas ferramentas abençoadoras, né? GPS, aplicativo, então você fica sabendo quando teve um acidente, quando teve um problema, você pode desviar o caminho, mas naqueles dias, só Jesus era onisciente, só Jesus sabia quem ia. Aliás, até hoje só Jesus é onisciente. Aqui hoje a gente pode saber um pouquinho mais do que vai encontrar pelo caminho. E Jesus sabia para onde ele estava indo. Diz o texto que ele se dirigiu para aquela cidade, e com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Perceba, há uma distinção importante. Nem todos na multidão eram discípulos de Jesus. Nem todos que iam atrás de Jesus verdadeiramente seguiam Jesus. E Jesus veio para esse mundo para fazer discípulos e ensinou os seus discípulos a fazer discípulos. Não uma multidão descoordenada, desorientada, que vai atrás de onde Jesus vai, mas uma grande multidão que, conhecendo Jesus, conhecendo os seus mandamentos, passa a ser não apenas discípulo de Jesus, mas amigo de Jesus, passa a ser unida a Cristo Jesus, de tal modo que é chamada de corpo de Cristo, e de tal modo que Jesus vai dizer: olha, se mataram a mim, vou matar vocês, se odiaram a mim, vou odiar vocês. Tal a identificação dos discípulos de Jesus com Cristo, não da multidão. Muitos aqui nessa multidão iam, como muitos hoje seguem grandes líderes só para resolver os seus problemas imediatos, de fome, de saúde, de emprego, de casamento. Não, Jesus aqui era seguido por uma multidão, e nessa multidão havia discípulos. E como se aproximasse da porta da cidade, por quê? Porque os funerais eram feitos fora das cidades, os cemitérios eram fora das cidades. E ali fora da cidade ele se encontra com uma outra multidão que seguia aquela viúva. A morte daquele filho deve ter sido algo chocante para juntar uma multidão tão grande atrás de uma viúva que naqueles dias estava completamente condenada ao desamparo, e quem sabe ao acelerar da sua morte por falta de um filho que de algum modo, não sabemos a idade, não sabemos a ocupação, ajudava aquela viúva no seu sustento. Assim era desde o Antigo Testamento. No Antigo Testamento as viúvas deviam ser amparadas, né, pelos seus familiares. No Novo Testamento, a própria carta de Paulo a Timóteo diz que as viúvas devem ser socorridas primeiro pelos da sua família, né? E deve ter sido algo muito chocante para juntar uma grande multidão, o encontro de duas multidões, uma multidão que seguia a ressurreição e a vida, e uma multidão que seguia alguém que estava morto.
Jesus vai de encontro à morte. Jesus não se desviou daquela situação de morte. Jesus vai de encontro à morte. E queridos, isso nos faz lembrar que Jesus veio para essa terra para ir de encontro à morte. Algumas pessoas se desviam de situações fúnebres, não querem nem ficar sabendo. Algumas pessoas fogem de falar da morte. Jesus vai de encontro à morte. Veja, por exemplo, em Mateus 16, que Jesus já antecipava que a sua caminhada era para a morte. Mateus 16, versículos 21 em diante, diz o seguinte: desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tenho compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade eu vos digo que alguns dos que aqui estão de maneira nenhuma passaram pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Jesus fala do seu poder sobre a morte, fala do seu domínio sobre a morte, avisa que alguns não passariam pela morte sem antes ver a sua glorificação. Alguns entendem que ele já estava avisando para Pedro, João e Tiago que eles veriam Jesus transfigurado ali no próximo capítulo, Mateus 17. Alguns vão entender que Jesus estava falando de que alguns ali veriam o Cristo ressurreto e por isso estariam vivos logo depois da sua morte, mas nem por ele expor esse domínio sobre a morte, ele disse que não passaria pela morte. Ele disse que ele estava caminhando para a morte, e diz mais: seus seguidores verdadeiros perderiam a vida por causa dele, não poderiam fugir da morte. Então Jesus vai de encontro à morte. Num outro trecho, veja só, João capítulo 12, versículo 23. João capítulo 12, versículo 23 em diante, nós lemos o seguinte: respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, se morrer produz muito fruto. Quem ama a vida perde, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com esse propósito eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu já glorifiquei e ainda glorifiquei. A multidão, pois, que ali estava, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora o príncipe do mundo será expulso. E quando ele for levantado da terra, trairei para mim todos a mim mesmo. Isso dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Jesus vai de encontro à morte. Jesus veio de encontro à morte. Ninguém teria tanta facilidade de falar da sua própria morte se ele não tivesse clareza de que estava caminhando para a morte. Jesus teve uma vida em ministério caminhando para a morte e demonstrando que
o seu poder sobre a morte estava nele. A gente pode citar, por exemplo, a situação da morte de Lázaro, João 11, 6 a 14. Jesus recebe a notícia da morte de Lázaro, retarda a sua ida, justamente para que a morte de Lázaro acontecesse. E, sabendo disso, ele vai até aquela situação. E, mesmo tendo chegado 4 dias depois da morte de Lázaro, ele vai até a beira da cova, avisado de que já cheirava mal, mas ele vai em direção à morte. Outro evento, Lucas capítulo 8, versículos 49 a 52, Lucas capítulo 8, versículos 49 a 52, falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e planteavam, mas ele disse: não choreis, que ela não está morta, mas dorme. E riam dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse em alta voz: menina, levanta-te. Jesus foi para a morte. Jesus caminhou em direção à morte. Jesus não se desviou das situações de morte. Jesus não fugiu da morte nem mesmo quando nós éramos inimigos. Romanos capítulo 5, versículos 6 a 8, diz que ele morreu por nós quando nós ainda éramos os seus inimigos. E Jesus esteve com aqueles que enfrentavam a morte. Ou seja, aquilo que Eclesiastes 7, 1 e 2, também no versículo 4 diz que é melhor estar numa casa de luto do que numa casa de festa. Jesus participou. Se Jesus fez isso, irmãos, como nós devemos caminhar em direção à morte? Estou falando para ninguém aqui adotar um procedimento, um modo de vida suicida kamikaze. Não. Mas nós devemos lembrar que mais cedo ou mais tarde vem a minha hora e vem a tua hora. Como é que você está caminhando para a morte? Como é que você está caminhando em direção à morte? A gente se prepara muito para o começo da vida. Mas você já parou para pensar como a gente não se prepara para o fim da vida? A gente fica querendo fugir, mas não tem como. Não tem como. É preciso ter essa sobriedade que é tão claramente ensinada por Jesus, que veio, caminhou e enfrentou para a sua própria morte e não se desviou de eventos fúnebres que apareciam. Não se desviou de eventos fúnebres que apareciam. A gente não quer lidar com isso. A gente não quer lidar com isso, mas como somos aperfeiçoados quando, ao invés de estar numa casa de festa, a gente está numa casa de luto, compartilhando uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo. Então, sobre esse primeiro ponto, para que imitemos Jesus, não vamos desviar os nossos passos da casa de luto, pelo contrário, que a gente possa, como Jesus, ir aonde está a situação fúnebre e ser um instrumento, um vaso de bênção. Não dá para acreditar que exista crente com medo da morte, crente com medo do cemitério. Isso era lá quando eu não conhecia Jesus. Será que ainda tem crente que tem medo de morto? Não, irmãos, não. Como é que tem sido a tua caminhada em relação à morte? O segundo aspecto do texto nos ensina que Jesus não apenas vai em direção à morte, mas Jesus se compadece diante da morte. Veja só, versículo 13 diz que quando Jesus olha para aquela mãe, o que aconteceu? Ele compadeceu-se dela e lhe disse: não chores, não chores. Irmãos, essa palavra compadecer tem a ver com sentir nos órgãos mais internos.
Literalmente no grego, Jesus sentiu no coração, no pulmão, no fígado, no intestino, aquela emoção. Como prova da sua humanidade, como prova da sua sensibilidade, como prova da sua empatia e compaixão. Ele se sentiu no lugar daquela mãe. Essa palavra compaixão aparece no Novo Testamento 12 vezes, né? Se compadeceu-se, 5 vezes em Mateus, 4 vezes em Marcos, 3 vezes em Lucas. Nosso Deus é um Deus compassivo. Quando Deus expressou a sua multidão, em primeiro lugar, quando ele olhou para as multidões aflitas como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha para o povo, olha para as multidões desorientadas, sem sentido, sem razão para viver e muito menos sem razão para morrer, e fica compadecido, vendo aquele povo sem direção. Sem direção. Isso está lá em Mateus 9,36 e em Marcos 6,34. Mateus 14,44, Jesus se compadeceu de muitos enfermos. Compaixão, irmãos, lembre-se, olhar para onde está o sofrimento, e olhar para onde está o sofrimento, para que automaticamente você busque como amenizar aquele sofrimento, ou se possível até eliminar aquele sofrimento de quem está sofrendo. Não é desviar o olhar de quem está sofrendo. Não, a gente precisa ser compassivo, a gente precisa olhar para onde está o sofrimento, para sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram. Isso é parte de bênção, porque muitas vezes Deus dá para mim, Deus dá para você, de alguma forma, a capacidade, a competência de atenuar o sofrimento de alguém, nem que seja com uma palavra, nem que seja com um ouvido atento para ouvir aquilo que aquela mãe, aquela pessoa está sofrendo, aquele enlutado que está sofrendo. Mateus 15:32 nos conta que também o Senhor fica compadecido com um servo endividado e perdoa a sua dívida. A compaixão do nosso Deus, ela vai nesse sentido. Ela olha dos céus, vê que somos miseráveis, não temos como pagar a nossa grande dívida, e no entanto, o que ele faz? Ele mesmo se faz pagador no nosso lugar. Ele mesmo entrega o que tem de mais caro, o seu filho. Quanto custa o seu filho? De vez em quando a gente está precisando de dinheiro lá em casa, a gente fala, me ajuda. Quanto custa o seu filho? O filho tem mais caro. Deus entrega o seu filho para que a nossa dívida seja sanada. Outro momento que Jesus teve compaixão, quando ele vê uma multidão que há 3 dias está o seguindo, está com fome, está lá em Mateus 18:27, Marcos 8:2. Jesus tem compaixão sim dos necessitados, dos pobres, dos carentes. Esses dias a gente conversava, né? Puxa vida, as pessoas pagaram $1 milhão para entrar no submarino para ir ver os escombros do Titanic. Quantas cestas básicas dava para comprar com cada $1 milhão? E ficou lá no fundo do mar e ainda matou essas pessoas, não é? A Somália continua a Somália, a África continua a África, tantos e tantos lugares. Em São Paulo você tem lugares com gente passando fome, e Jesus olha com compaixão, e a gente precisa exercer essa compaixão. Jesus olha com compaixão para 2 cegos à beira do caminho que clamavam por compaixão. Está lá em Mateus 20:34, curou os cegos. Jesus fica profundamente compadecido, diz Marcos 1:41, quando ele olha para um leproso que tinha aquela vida longe do culto, longe da sociedade, se autodestruindo pela sua insensibilidade. Jesus tem compaixão por um jovem possuído de espírito imundo, está lá em Marcos
22, e é exatamente compaixão que leva o bom samaritano a socorrer aquele homem que ficou na beira do caminho e que o levita e o sacerdote não conseguiu se compadecer. É exatamente compaixão que enche o coração do pai, do filho pródigo, e recebe o filho de volta depois de tanta rebelião, de tanta ingratidão, de ter se afastado. Isso está lá em Lucas 15, 20. Então Jesus olha para aquela mãe com compaixão. Por quê? Porque Jesus é Deus. E Êxodo 34, 6 diz que o Senhor é compassivo, longânimo, misericordioso. Jesus é exatamente o mesmo Deus que em 1 Reis, capítulo 17, de 17 a 24, operou através da vida de Elias, não esse outro, para a ressurreição de um filho, de uma viúva. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 8 a 32, Jesus é exatamente o mesmo que olha para a sunamita, que não tinha pedido um filho, mas que perde o filho, mas que para que ela soubesse que existe um Deus poderoso e compassivo, opera a ressurreição do filho da sunamita. Jesus é o mesmo. E lá na casa de Marta e Maria, de João 11, 33 a 36, vendo-a chorar, e assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem me ver. E aí o versículo 35, que é o versículo mais curto do Novo Testamento, e talvez um dos mais profundos versículos do Novo Testamento, que diz o quê? Jesus chorou. Jesus chorou. O nosso Deus é compassivo, Ele chora conosco no nosso luto. Então disseram os judeus em João 11:36, veja o quanto Ele amava. Queridos, nós não devemos fugir das situações de luto, porque nós devemos, como Jesus Cristo, ser compassivos, expressar nossa compaixão, mesmo que seja para estar do lado de quem sofre, então somente chorar. Às vezes o que a gente tem para oferecer são as lágrimas. Às vezes o que a gente tem para oferecer é o nosso silêncio, para que também o nosso amor seja visto. E é interessante, o Jesus que chorou diante de Lázaro chega para a mãe que perdeu o seu único filho e diz: não chores, não chores. Tem hora de chorar, diz o Eclesiastes, e tem hora de enxugar as lágrimas. Nosso Senhor é aquele que, mesmo à beira do seu próprio funeral, já nos seus últimos instantes de vida, manifesta a sua compaixão em relação à sua mãe e ao seu mais amado discípulo, dizendo: mulher, eis aí o teu filho, João, eis aí a sua mãe. Então Jesus se revela compassivo quando ele caminha em direção da morte e não foge daquela situação de luto. Jesus se compadece dos que estão diante da morte. Jesus se compadece daqueles que sofrem com os efeitos da morte. Meus irmãos e irmãs, quantos de nós ainda está chorando, sepultados por causa da Covid? Quantos de nós ainda está chorando, filhos, filhas que foram sepultados em outros eventos da vida? E a gente não pode esquecer que a gente não está chorando sozinho. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Não é sem razão. Esse Deus tão compassivo não tem prazer nem na morte do ímpio. Que dirá quando filhos e filhas suas são recolhidos, quando filhos e filhas suas estão num esquife, como aquele filho daquela vida. Mas por fim, queridos, o Jesus que caminha em direção da morte, o Jesus que se compadece diante da morte, é o Jesus que tem poder sobre a morte. É o Jesus que tem poder sobre a morte. É o Jesus que não tinha medo de chegar perto do morto, do corpo do morto,
e que toca aquele esquife. Esquife é o caixão, é o ataúde, é o féretro. Nem sabia, ataúde. Esquife é justamente ali o que tinha envolto aquele morto, e ele toca. Algumas pessoas até hoje, no velório, ficam um pouco longe, tem alguns temores, enfim, por várias razões. Naquela época, havia uma razão, que estava lá em Levítico, capítulo 21, versículos 1 a 3. O sacerdote ele não podia chegar perto. Levítico 21, 1 a 3 diz o seguinte: disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, por seu filho, por sua filha, por seu irmão, e também por sua irmã virgem, chegada a ela, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. Levítico 21, 11: não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Livro de Números, capítulo 19, versículos 11 a 13 diz: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia e ao sétimo dia se purificará com este água e será limpo, mas se ao terceiro dia e ao sétimo dia não se purificar, não será limpo. Todo aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, ao não se purificar, contamina o tabernáculo do Senhor. Essa pessoa será eliminada de Israel, porque a água purificadora não foi aspergida sobre ele. Imundo será, está nele ainda a sua imundícia. Pensa o medo que alguém tinha de tocar no morto naquela época, tendo todas essas leis em vigência. E Jesus toca como quem realmente se identifica como parente, como alguém que é da família daquele, como alguém que realmente tem a água para purificar, que é aquele que realmente purifica todas as coisas. Ele toca e purifica, e ele faz aquilo que já podíamos ter lido em João 11, 21 a 26, leia comigo. João 11, 21 a 26. João 11, 21 e 26. Ele diz o seguinte: diz, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Vocês são crentes mesmo? Ou vocês ainda estão como o povo que diz que na vida tem jeito para tudo, menos para a morte? Acabamos de ler que até para a morte tem jeito nessa vida. Até para a morte tem jeito nessa vida. E aí, olha lá, João 11, do 39 ao 44. Que maravilhoso o poder de Jesus sobre a ressurreição. João 11, 39 a 44. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouvistes. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou: desatai-o e deixai-o ir. Do mesmo jeito que Jesus fez lá com o filho da viúva de Naim, disse para o moço: eu te mando, levanta. E ele levanta e começa a conversar.
O mesmo Jesus, o poder da sua palavra, diz que o morto de 4 dias, já mal cheiroso, como se diz, em avançado estado de putrefação, Lázaro sai. Do mesmo jeito que no capítulo 8 de Lucas, daqui a algumas semanas nós vamos ver, Jesus fala para uma criança. Queridos, como é difícil. Semana passada eu retomei os trabalhos aí no Hospital do Grajaú. Chego no hospital, quarta-feira, vou lá no departamento de acolhimento e falo, pastor, vai lá no pronto-socorro, no choque. Um menino de 14 anos chegou aí, atropelado, a mãe está lá, a mãe com 10 filhos. Eu chego, já falo com as enfermeiras falam, pastor, acho que já estão fazendo a avaliação para ver se ele já está com morte cerebral. E a gente entra, olha para aquela pessoa de 14 anos, está no choque. Fazer o quê? Fazer o que o pastor pode fazer, o que qualquer crente pode fazer, orar por ele e ministrar a palavra, que nós não somos apenas corpo, nós somos corpo e alma. Infelizmente, o Anderson, um dos 10 filhos daquela mãe, resistiu apenas até o sábado. Mas, como Jesus, a gente não pode fugir da morte, a gente precisa se compadecer, e a gente precisa ministrar o poder da palavra. Mesmo que a ressurreição não vai acontecer naquele momento que fazemos oração e ministramos a palavra. Mas como Jesus disse, quem crê, ainda que morra, viverá. Irmãos, Jesus tem poder sobre a morte. E nós aguardamos ver esse poder maravilhoso, trazendo de volta muitos dos nossos queridos, muitos dos nossos amados. Nós não podemos desesperar. E como faz diferença essa fé em Jesus Cristo? A gente que por força do trabalho pastoral acaba ministrando algumas, às vezes dezenas de ofícios fúnebres, e você vê que algumas famílias reagem diante da morte com desespero, com agonia, com desequilíbrio, podemos dizer, enquanto que as famílias que creem em Jesus, ainda que vivam tragédias horríveis, se entristecem, mas não se desesperam. Por quê? Porque elas creem naquilo que Paulo disse, por exemplo, 1 Coríntios 15, 51 a 57, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo vai de encontro à morte, se compadece diante da morte, porque Ele tem poder, Ele é o poder para vencer toda a morte. Ele já mostrou isso em milagres como esse que nós estamos olhando. Ele já mostrou isso quando a cova não lhe pôde reter e ao terceiro dia Ele ressuscitou. Por isso o apóstolo Paulo nos ensina a consolar uns aos outros, dizendo o seguinte: não queremos, irmãos, que vocês sejam ignorantes com respeito aos que dormem, para não nos entristecerdes como os demais que não têm esperança. A gente fica triste, mas não desesperado como quem não tem esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora,
ainda nos declaramos com a palavra do Senhor isso: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Eu não canso de repetir: ofício fúnebre após ofício fúnebre. Um dia, todos os cemitérios do planeta não serão esse lugar calmo e tranquilo que são os cemitérios. Todo mundo fala até baixinho. Um dia, como Deus, quando tocar a trombeta, todos os mortos ressurgirão. Imagina o tumulto. A gente imagina mais ou menos como foi quando olha para o vale de ossos secos, que o profeta Ezequiel nos conta, as ossadas ali fazendo com que cada osso encontre o seu osso e a ressurreição aconteça. Ah, meus irmãos, que dia glorioso vai ser! Que dia glorioso vai ser! Por isso, irmãos, nós devemos ter temor de Deus, não da morte. O texto ensina dizendo que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta esteve entre nós. O texto acaba dizendo que isso foi divulgado em toda a Judéia, em toda a circunvizinhança. Nós não podemos guardar segredo, nós cremos naquele que é a ressurreição. Nós cremos naquele que tem poder sobre a morte. Nós cremos naquele que se compadece de quem está chorando pelos seus mortos. Nós cremos naquele que não fugiu da morte por amor de nós e que agora nos deu uma razão, não apenas para viver, mas para morrer por Ele, se assim necessário for. Essa é a revelação de Jesus diante da morte que o Evangelho nos traz essa noite. Que nós consigamos viver sem medo da morte, mas cheios do temor do Senhor e glorificando e anunciando esse Deus tão poderoso e tão maravilhoso. Vamos cantar que Ele já ressuscitou? Hino 2.